noite, seja muito bem-vindo a mais uma sexta-feira em nossa companhia. É um prazer, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, temos convidados muito especiais. A Mariana Xavier, que foi a estrela do clipe da música Jennifer, a música de maior sucesso do cantor Gabriel Diniz, que morreu nessa semana num trágico acidente aéreo. A gente gravou a entrevista com a Mariana antes do acidente, tá? Mas ela relembra com muito carinho o convite do amigo para viver a Jennifer do refrão do clipe. Também a gente vai falar sobre outros projetos da atriz, que é muito divertida e que tem um trabalho muito bacana de conscientização, fala do próprio corpo de um jeito muito legal. Temos também um outro colega nosso entrevistado. Colega nosso, jornalista, Fernando Rocha, que também fala um pouco de dicas aí de alimentação saudável, dos projetos novos dele. Tá bem legal a entrevista. Vamos começar com o Fernando, então? Vamos lá. Oi, Fernando, bem-vindo. Tudo bom, querido? Uma alegria estar aqui, Mauro. Fernando aqui. Tudo bem? Muito Ô, bom. Rocha, gostei da sua meia. Pois é, Mostra meias aí, quem alegres, escolheu? né? Fui eu Meu mesmo. filho usa meias assim. É mesmo? É. Você sempre se diverte quando ele usa as meias Eu assim? compro meias divertidas. Eu Isso. vou viajar, ele fala, traz meias divertidas. Isso, Sobe um pouquinho isso. a calça pra gente ver melhor. Então, é um assunto, ela puxa assunto, assim como você começou a entrevista, assim, a meia Impossível divertida, não reparar. ela busca assuntos, ela busca harmonia entre os ambientes. Não foi o Justin Trudeau que foi acho que, não sei se foi na posse ou logo depois que ele foi escolhido político importante do Canadá, foi com uma meia Pois que tinha um é. ursinho polar, alguma coisa assim. Eu comecei por um outro motivo e eu uso por outro motivo. Por que você começou a usar meias? Eu comecei, Divertidas? quando eu estava acima do peso, eu tive uma recomendação de uma estilista dizendo o seguinte, imagina, um paradoxo, né? Um rapaz. Vou me chamar de rapaz, Sim, posso? pode, licença poética. Com 3 dígitos na balança, apresentando um programa de saúde. Nada demais, porque metade da população do mundo estava, naquela época, acima do peso. Ótimo, beleza. Isso motivava o nosso público a pensar sobre isso. Mas a personal de estilo me disse o seguinte, Fernando, suas calças estão muito blu, 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 blu. Você vê muito isso em festa de formatura. O que é uma calça blá, blá, blá? Eu vou explicar, Mauro. Você nunca... O Mauro é muito elegante. A minha calça eu acho que não está olha, essa blu, não é blu, blá, blá, blá. Ela está Essa justinha. Mauro Talhaferri, a gente ia fazer os jogos juntos e eu saía seco, né? Não, por você exemplo. chegava já zoado. Molhava, eu tomava a mesma chuva que ele e ele voltava impecável. E você todo amarfanhado. Nossa senhora, o Mauro antes de Lá no sair interior ele a toma... gente fala assim, amarfanhado. O Mauro nunca dá amarrota. O pingo desvia de mim. Aí o que acontece? A calça em bailes de formatura, menino que nunca usou terno, a calça fica aquela coisa... Entendeu? O que é a calça? Entendi. Isso deixa a pessoa mais gorda, principalmente os mais gordos. Então ela disse, Fernando, fique com a calça mais justa. Isso emagrece. E aí já fica a minha dica para quem está acima do peso. Use calças mais justas, com o que eles chamam lá em Minas de calça pega-frango. Em outros lugares é a calça pula-brejo. Pula-brejo. Lá em Amparo era pula-brejo. Pega-marreco. Pesca-siri. Pesca-siri. Aí eu falei, ótimo, eu mesmo vou dar a bainha, vou fazer, mesmo que seja um lado mais alto que o outro, e vou colocar uma meia colorida, porque aí eles não vão prestar atenção no meu peso, vão prestar atenção Na meia. na meia. Tá? Ah! Bela técnica. Depois que eu emagreci, eu continuei fazendo isso. Mas aí para dar mais alegria, uma coisa mais alegre, principalmente às segundas-feiras, às terças. E você emagreceu já faz tempo e você continua mantendo o seu peso, né? Desde a época do programa Bem-Estar, na época daquela campanha Afina Rocha. Afina Rocha, porque Você perdeu o quê? Uns 20 quilos, eu quase. costumo falar 20, né? Mas foi 18 e pouco. Mineiro gosta de arredondar, eu arredondo mesmo para cima. Então, olha aí um pouco do programa, doutora Ana, nossa queridíssima. Doutora Ana Escobar, maravilhosa, doutora Ana Escobar, né? maravilhosa. Você tem que escolher o que é difícil para você, com qual difícil você quer lidar. É difícil ser gordinho, é difícil fazer o regime e é difícil manter
depois do regime, a vida, né? A vida de magrinho, ou a vida do que você conseguiu perder. E você dá eliminar. essas dicas aqui nesse Todas livro, na elas medida do na possível? medida do possível. Realmente tudo é difícil, mas manter é muito difícil, porque as tentações são muito grandes, né, Mari? Ninguém vive de regime. Regime não é vida real. Regime, como o próprio nome disse, Então, mas ninguém vive de regime, tá certo. Mas tem muita gente que vive na esbórnia, o que também não deveria, também né? não é vida real, né? Não Vive- deveria, mas às vezes é. Exatamente. Vive sem nem, não tem um plano, não sabe nem quando está com fome, mistura fome com vontade de comer. Em Minas existe um ditado, juntei a fome com a vontade de comer. Não tem nada de harmônico nessa frase. Fome é uma coisa, vontade de comer é outra. A fome, ela precisa ser respeitada, ela nos mantém vivos. Saciada, né? Saciada. claro. Mas vontade de comer pode ser saudade, pode ser angústia, pode ser um monte de coisas e pode não ser nada ligada à própria fome. Quando você fez o Afina Rocha, você fez também um acompanhamento, algum tipo de terapia, Claro. para saber o que é que te levava a comer? Se era algum tipo de compulsão, se tinha um fator emocional, ou se era só ansiedade mesmo? Essa é a parte mais importante. A parte psicológica é a mais importante, porque fazer o regime, basicamente, é uma parte mecânica. Você entende que você tem que fazer a ingestão calórica baixa, um regime chamado hipocalórico, com poucas calorias, no meu caso, muito hipocalórico, só 800 calorias. Se imaginar aqueles super sanduíches, eles têm, em média, 1.300 calorias, um sanduíche. Um Big Mac tem 1.000. Eu tinha por dia 800 calorias. Em 2 meses, eu perdi esses quase 20 quilos. Então, essa parte é supostamente a mais simples. A mais difícil é entender na cabeça por que é que você come, por que é que você está comendo de forma desenfreada. Você está comendo igual gente? Dr. Alfredo Halper, que hoje é uma estrela no céu, que nos ajuda a entender esses mecanismos do apetite, né? Existem mais de 200 tipos, 200 tipos de obesidade. Por que a gente vai atacar só com um tipo de remédio? Se tem 200 tipos de obesidade? Então, tudo que você come com as mãos acaba engordando mais. Às vezes a gente não come igual gente. Você se pergunta, eu estou comendo igual gente quando eu ataco a geladeira de madrugada? Vai ser um problema de saúde no futuro cada vez mais certeza, né? grave? Com Ou as certeza. pessoas já começaram a se conscientizar? As duas coisas. Mas o problema de saúde universal, saúde pública universal, caminha junto com uma conscientização. Mas a gente não pode esquecer nem de uma coisa, nem de outra, né? As pessoas estão olhando cada vez mais para isso, lendo os rótulos, entendendo os caminhos da alimentação, mas, por outro lado, existe cada vez mais uma oferta de medicamentos e remédios para curar esses problemas que a indústria está oferecendo para a população. Estamos vivendo cada vez mais, com uma qualidade de vida até mais satisfatória, mas, em compensação, a oferta desses 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu cito no livro, o sal, o açúcar, A gordura hidrogenada. a gordura hidrogenada e o álcool, essa luta é muito grande. E, na maioria das vezes, eu digo, é uma delícia perder para esses 4 cavaleiros do Apocalipse. É verdade, porque é que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. O Fernando lançou esse livro na época em que fazia o Bem-Estar, o programa que falava sobre saúde na TV Globo. E agora está preparando um novo trabalho, né, Fernando? Não tem mais a ver com estilo de vida ou dietas, De certa regimes. forma, não. Mauro tinha Eu ia só colocar uma questão para a gente Do livro? encerrar a questão do livro aqui. Você citou o Alfredo Halper, né? Eu assisti algumas palestras dele, ele falava da questão das dietas e ele falava assim, olha, tem muitas soluções que ainda estão em estudo,
nem tudo já é conclusivo, mas uma coisa é certa, em todos os estudos que são realizados, exercício físico faz bem para a saúde. Você incorporou na tua rotina também a questão do exercício, né? Não foi só dieta, não, né? Sim, o doutor Alfredo foi um grande amigo, participou do primeiro programa que a gente fez. Se ele estivesse vivo, com certeza ele faria o prefácio. Me deu muita alegria, muita honra que o filho dele fizesse o prefácio do livro. E o doutor Alfredo falava sobre isso, e tem um estudo muito interessante de pessoas que conseguiram manter o peso, e eu sigo esse exemplo. Depois de pessoas que conseguiram manter 6, 7 anos depois, os chamados big losers, perderam 70, 80 quilos. Qual o segredo dessas pessoas, além da dieta rigorosa? 9 horas por semana de atividade física. É o que eu tento fazer. 10 mil passos por dia, tem um reloginho aqui que marca, 240 degraus por dia, não é tão difícil. É isso que eu ia te perguntar. O que dá 10 mil passos por dia? O que a pessoa precisa fazer para dar 10 mil passos? Primeiro Quantas voltas no quarteirão? Não é tão difícil você colocar uma meta de 10 mil passos por dia. A primeira coisa é ter algo para marcar, né? Existem os chamados podômetros, que são vendidos em farmácias, lojas de esporte, pode colocar no cinto. Os celulares, muitos já tem esse dispositivo. Para as mulheres, eu sei que é mais difícil, os homens andam com o celular no bolso, as mulheres têm mais dificuldades, né? Porque fica na bolsa, é mais complicado. Mas 10 mil passos é uma média interessantíssima, porque te tiram da zona de conforto, você tem que se movimentar, fazer mais coisas a pé. Fazer mais coisas a pé. Eu não tenho carro, eu troquei o carro por 6 bicicletas, então eu alterno, 6 bicicletas e 8 tênis, uso a escada, regularmente, a escada do metrô. Tem uma estação de metrô aqui em São Paulo, a Estação Pinheiros, que tem exatamente o número de degraus recomendado pela OMS. E a OMS também recomenda, olha que curioso, Mariana, que trocar o carro pelo transporte público já é uma forma de prática, prática, não prática esportiva, mas de atividade física. Gente, porque se a gente parar para pensar em quanto o mundo mudou e em quanto a gente faz cada vez menos coisas, gasta cada vez menos energia, o vidro do carro que antigamente a gente virava a manivela, agora a gente só aperta um botãozinho, a escada que a gente subia hoje é rolante em todo lugar. Primeira vez que eu andei de escada rolante foi no Eldorado, em Campinas. Eu tinha uns 11 anos de idade, eu nunca tinha andado de escada rolante, gente. O controle remoto da TV, antes a gente levantava da televisão, ia lá mudar, levantava do sofá e ia mexer no sensor da televisão. Hoje a gente não faz mais nada. E o bolo, que antigamente tinha que ficar batendo na mão, já tem a batedeira, se não comprar o bolo pronto. Porque precisa eliminar essa confusão que existe entre quem faz exercício físico, que, por exemplo, vai para academia ou alguma outra atividade esportiva, e quem faz atividade física, que é mexer o corpo, é movimento, é movimentar o corpo. Isso já é suficiente para ter uma vida saudável. Exatamente, colocar movimento, até mesmo ficar em pé. Ficar em pé é movimento, ficar em pé é movimento. Então, se a gente colocar na nossa cabeça que movimento também é atividade física, a gente já está pensando de forma positiva, proativa, e já está ganhando pontinhos, né? Ganhando pontinhos, arrumar a cama de manhã, né? Eu tento convencer meus filhos. Varrer a sala. Varrer a sala, né? Tudo isso, né? Subir. Poxa, eu moro no 14º andar, pelo menos, assim, algumas vezes por semana eu tento colocar isso em prática. A minha vida, ela é cheia de movimento. Abrir mão do elevador, né? Abrir mão do elevador, abrir mão do elevador. Então é isso, o livro ele é baseado em 3 pilares que permeiam o senso comum, basicamente quando a gente começa o ano fazendo promessas. Uma delas é emagrecer, a outra é começar a correr. Eu sempre tive o sonho de correr a São Silvestre, e eu pensava, esse ano eu vou correr, porque cobria muitas reportagens, várias delas com o Mauro Taliaferri, na corrida de São Silvestre. Nunca conseguia correr, mas até que consegui
fazendo o programa, já corri 6 vezes, já Que fiz legal. ultramaratonas. Qual foi seu melhor tempo na São Silvestre? Olha, eu vou te falar, já corri 6 vezes, em todas elas, na minha categoria, eu cheguei em primeiro lugar. Qual é a sua categoria? Categoria A minha repórter? categoria só tem eu, porque cheguei mancando, nessa categoria só tem eu, chego mancando, trupicando, e a São Silvestre é abençoada porque ela tem 50 mil categorias. Todo mundo tem a sua categoria. Eu vou na categoria repórter que está deixando o cabelo crescer. Pode saber que você Vou vai ser ganhar campeã. também. Você vai ser campeã. Então, é uma corrida abençoada. Você chora, você faz uma playlist, ouve a música que você quer, você deixa rolar. E quando subir a Brigadeiro, vai tocar a música da sua vida e você vai se sentir a pessoa mais importante do mundo. A São Silvestre é isso. E a outra coisa, claro, dançar. Que eu sempre achei que eu... Teve o programa do Faustão, a Dança com os Famosos, e você estava impagável. Lógico, eu não sabia dançar, continuo sem saber, mas fui lá e dancei. Não, para, você aprendeu, vai, algumas coisas. Alguma coisa, você aprende, mas eu descobri que, na verdade, tudo dança. As nuvens dançam, as águas dançam, a terra dançam, as terras dançam, as pedras dançam, Rolling Stones, né? Olha lá. Olha só, eu gosto de falar dessa foto porque tem uma coisa muito curiosa. Quem ganhou o prêmio nesse ano, em 2015, foi a Viviane Araújo. Ela ganhou um carro. Agora, imagine um carro de 2015, já deve estar meio amassadinho, né? Agora, essa foto não. Essa foto em 2057 vai estar desse mesmo jeito. Tudo no lugar, o cabelo não atrapalha, o terno está lindo, a Ju Valcésia, que, aliás... Olha, a produção é tão perfeita que arrumou uma bailarina que tem o mesmo nome da minha mulher, Ju. Então, eu acordava à noite, falava Ju, só eu sabia quem eu estava chamando. Nunca confundi o nome das duas. Eu vi que você já está preparando esse da Vida é Todo Dia. A Vida é Todo Dia, inclusive hoje. O subtítulo é esse, inclusive hoje. A Vida é Todo Dia é uma... Aí, eu estou escrevendo... É uma seleção de várias oportunidades que eu tive ao longo do programa, de abrir o programa falando sobre coisas que aconteciam comigo enquanto eu ia para o programa, enquanto eu voltava de trem, ou voltava a pé, ou voltava de bicicleta, coisas que eu pensava. Foram momentos de liberdade extrema, de liberdade absoluta. Quando eu olhava para o alto e via que São Paulo tinha um pé de goiaba, São Paulo tinha pé de mexerica, quando eu sentia que o outono estava chegando, porque o frio estava chegando. Então, muita gente entendia, muita gente vinha falar comigo, muita gente também não entendia, muita gente criticava. Era uma mini crônica ali, né? Não, que você fazia mini na abertura crônica. do programa. Apresento a vocês o Mariana, cara que falou ovo, tô sendo a Clara gentil. encontra com a gema. Como é que é? O encontro da Clara com o ovo. Então, A Clara e a gema. Essa foi a última. Tudo terminou nesse dia aí, ó. Então, foi tudo tão bacana. Essa é uma imagem rara, porque o Dr. Calhau é tão meu amigo que ele fez questão, depois de passada a história, claro que o livro termina no dia do encontro da Clara com o ovo. Eu sei que não é Clara com o ovo. É a Clara com a gema. É Clara com a gema, mas fica meio charmoso dizer o encontro da Clara com o ovo. Não fica mais bonitinho? Fica. Fica. Não pode contrariar. Pode sim. Aí é o contrário, né? Porque Ele pediu. Ele está rindo e super bem-humorado. E eu estou falando assim, não gostei nada da sua piada. Tá vendo? Eu dando troco nele. Ele falou assim, Fernando, fala aí, poxa, as pessoas estão falando que eu sou malvado, faz o contrário. O que aconteceu? Por que eles pararam? A direção achou por bem parar. É melhor, Fernando, você não ficar com essas coisas, esses pensamentos. A gente analisou. Eu falei, analisou? Vocês analisaram? Teve feedback dos telespectadores? Vocês viram as outras? Não, a gente viu essa, já é o bastante. Eu falei, não, vocês não viram tudo. Tem outras que são do mesmo nível. Vocês viram do camarãozinho? Qual é? Bom, o camarãozinho estava chorando no canto. E aí perguntaram, camarãozinho, o que você está chorando? A minha mãe, tem uma semana que ela sumiu, falou que foi num coquetel, não voltou mais.
Você abriu o programa falando isso? Aí você imagina na TV Globo, E os eles não tinham diretores que visto. estavam Ou prestando seja, atenção na não, não, abertura. os caras Aí eu estavam falei, dormindo vocês viram aquela hora, não é possível. do passarinho que estava doente e o gatinho foi visitar? Ou seja, não era só piada. Antes eu falei, olha, tem a letra dos Secos e Molhados, eu estava indo de trem apertado, e tinha uma menina assim, ó, segurando no trem, lotado o trem, e ela estava assim, ó, segurar a primavera nos dentes. Eu falei, que isso, menina? Você segurando esse trem aí, o que, que foi? Isso é PTM? Não são nem 7 horas, o que, que é? Ela falou, você não conhece a música? Secos e Molhados? Para quem tem força e quem tem coragem. Aí eu fui ver a música, Segurar a Primavera entre os Dentes, música do Ney Matogrosso, aquele disco, aquela capa maravilhosa, que eles só estão com a cabeça assim, uma das capas mais emblemáticas da MPB dos anos 70, rock progressivo. Abri falando sobre isso, só para dizer que eu não falava só piada, nada. Não. Essa é melhor que a do camarãozinho. Mas peraí. A Ana Maria Braga sempre começou o programa dela com uma mensagem. Que é mas muito legal. para não ficar igual a Ana Maria Braga, eu quebrava, tipo assim, o Não, passarinho. não vai ficar igual a Ana Maria Braga, porque ela tinha o louro, você tinha a Mariana. A Mariana só atrapalhava. A Mariana falava assim, nossa, A Mariana que é um bobagem. máximo. Eu amo a Mari, eu amo. Ela A Mari é apareceu a zen. imagem dela aqui. Mariana Aí, Ferrão. Mari, eu te amo, até Ela não falar é toda chega. zen? Ela tá zen demais, ela tá flutuando já, né? É. Ela já está flutuando. Aliás, olha, Mari, te amo até falar chega, você é minha irmãzinha mais velha, embora seja bem mais nova. Amo a Mari até falar chega. Vocês ficaram muito tristes que acabou o programa? A gente ficou triste porque a gente não se encontra mais como a gente se encontrava, né? Porque a gente estabeleceu, imagina, a gente tem o ponto eletrônico, a gente tinha os médicos, e a gente estabeleceu uma forma de comunicar que a gente se comunicava com os olhos. Olha que mágico. Então, eu estou olhando até pela foto, eu já estou conversando com ela, olha, legal, beleza. Não, mas Tô é que falando também pra ela. chega uma hora que parece que acaba o assunto. Não é que acaba o assunto, mas se começar a repetir muito, repetir foi o tempo, dicas. a gente Foi teve o tempo, bom, né? o encantamento do tempo Foram que foi 10 anos. 8 anos no ar, 8 10 anos, anos de 2 programa, anos é? de gestão, né? Então, foi o tempo que foi Eu nos acho que dado. foi um programa que tem um mérito, além de trazer as questões de saúde, de falar de questões de saúde com uma linguagem muito simples. Sim. Né? Tentando É, esquematizar, usando Graças a gráficos, ela, desenhos, comparações. Eu acho que isso foi eu muito dedico importante. esse mérito a ela, porque ela conseguia quebrar assim o mediquês com uma absoluta, de uma forma muito singela, sabe? E quando eu não conseguia fazer isso, vinha ela de frente e conseguia. Quando ela não conseguia, eu vinha e conseguia. Essa parceria é Então, muito legal. era muito bacana. Quando eu falei que ela atrapalhava, ela, assim, quando o negócio era muito, ela falava assim, pelo amor de Deus, não acredito que você está falando isso. Não, você vai caprichar mais. Amanhã você faz uma melhor. Então, ela era como se fosse ela me estimulava a melhorar. Ela me estimulava a melhorar. E quando ela gostava, ela falava assim, que coisa mais linda, que coisa mais de pensar. Porque ela, como você disse, ela está mais zen. Então, não era só piada. Deixa eu contar do muito passarinho que ficou Qual é a doente. do passarinho? Que eu gostava mesmo era de contar as piadas, sabe? Não é o passarinho que foi visitar o gatinho. Não, o passarinho estava doente. Aí o gatinho foi lá. E o gatinho chegou no hospital. Melhorou. Aí o passarinho falou, piorei. Vamos dar boa noite pro Fernando. Nossa! Vamos dar boa noite pro Fernando. Rocha! Então, aí você acha que aí pode criar caso com o ovo, sabe? Eles não estavam vendo, sabe? Eles não estavam vendo. Sabe o que é maravilhoso? Apesar desse programa ser super tarde da noite, todas as piadas aqui foram familiares. O seu filho de 6 anos pode assistir. Pois então, eu acho que a questão do ovo foi uma tremenda falta de comunicação. Foi só isso que aconteceu. Tanto é que a gente mostrou aqui, eu acho que ninguém nunca mostrou essa outra foto do Calil pedindo que eu fizesse o contraponto
da outra piada. Que eu ficasse chateado, não achando graça da piada que ele contou. O Calil é super ativo nas redes sociais, ele tem um canal no YouTube, ele é muito ativo no Instagram. Enfim, ele tá... Olha lá, tá vendo? Olha lá, ele morrendo de rir. O Calil é uma criança, assim, um menino, gosta de brincar, adora as piadas. Eu digo que foi um mal-entendido porque ele realmente tinha passado a noite em claro, atendendo os pacientes. Ele é ultra prestativo com os clientes, os pacientes, aliás, e ele estava num dia ruim. E você fez a piada da Clara e do ovo. Eu fiz a piada errada, na hora errada, para a pessoa errada, isso acontece, né? Fernando Rocha ensinando a viver a vida de um jeito mais leve, de muito bom humor. Você aprendeu a dançar, no final das contas, para dançar uma lambada, uma lamba aeróbica? Claro que não! A nossa próxima convidada é professora de lamba aeróbica. Então, eu vou ficar de olho. Mariana Xavier, daqui a pouco no próximo bloco. Até já. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Ela é a Jennifer e o nome dela é Mariana. Meu Deus, mas esse clipe foi demais. As pessoas te chamam de Jennifer na rua? Agora já deu uma diminuída de novo. Aham. Mas durante ali o verão, assim, de dezembro até um pouco depois do carnaval, eu não sabia mais meu nome. Foi uma Não, já loucura. te chamavam, você fez aquele filme com o Paulo Gustavo? Minha mãe é uma peça, eu fiquei 6 Minha anos mãe é uma sendo peça, chamada já de te chamavam de Marcelina. Marcelina. Isso, aí depois... Aí foi bom a Jennifer, porque deu um descanso da Marcelina, porque daqui a pouco a Marcelina volta, né? Não, e a Marcelina vinha acompanhada de adjetivos também, né? É, costuma Ai, vir Marcela! imensa, não sei o quê. Aí é é. um pouco mais constrangedor. É. Mas aí eu sempre brinco com as pessoas, né? As pessoas falam, Marcelina, a Jennifer fala, não veio, serve eu, né? Porque eu costumo brincar que, assim, ninguém escolhe ser atriz para ficar presa a um nome só, uma personalidade só, né? A gente escolhe justamente... Menos o Moreno da Bombril. Desculpa, Moreno. Te amo. Mas com certeza também não escolheu, aconteceu, né? Aconteceu. Eu falo que a gente escolhe essa profissão, que um dos maiores baratos dessa profissão é justamente a gente poder viver várias vidas numa encarnação só, né? Poder experimentar um pouquinho de várias profissões, de várias histórias de vida, é muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso, mas outro dia a gente estava falando sobre seriados ou filmes que fizeram muito sucesso e personagens que marcaram demais. E aí eu pensei em como o ator pode até ser prejudicado por isso. Sim, porque fica vinculado num nível, né, que as pessoas param de enxergar a possibilidade de você fazer outras Você assistiu coisas. o seriado Friends? Assisti. O Ross é o Ross. Eu nunca Forever mais. Ross. Ele pode fazer qualquer papel e eu falo, ai, olha lá o Ross, da Rachel. Fica marcado Agora, mesmo. o caso da Jennifer é engraçado porque é um videoclipe, não é? Né? É. Porque às vezes você faz uma novela que fica muito tempo passando, ou um filme que fica muito tempo em cartaz, ou uma peça. Mas um clipe dura ali 3 Não. minutos, 4 minutos, né? Foi uma surpresa imensa, exatamente por isso, né? Você espera ficar marcado por um personagem nessas situações, né? Minha Mãe é uma Peça é um filme de grande sucesso, que já está indo para o 3º filme da franquia. Já fiz novela das 9, mas mas a música tem um alcance, gente, que eu fiquei assim em choque, sabe? Essa música é grude Eu total fiquei em também. choque, porque é isso, assim, é um outro público, é infinitamente maior. Criança. Tem um amigo meu que faz transporte escolar, ele diz que até hoje é a música mais pedida no transporte Não, e escolar. não é muito legal, assim, o nome dela é Jennifer, e a Jennifer é toda sexy, é sensual, faz umas coisas que você também não faz, e você é uma chata, e a Jennifer eu achei no Tinder e ela é legal. E, assim, deu uma empoderada, vai. Eu achei muito importante, assim, foi muito emblemático a gente ter como musa do verão uma mulher fora do padrão que normalmente é enfiado goela abaixo da gente, né? Eu acho que muitas mulheres se sentiram representadas, porque eu acho que eu sou muito próxima da média da população, vamos falar a verdade, né? O que a gente vê na rua não é a mulher magra, loira, de 1,80 m e Não é olhos Fernanda claros. Lima, não está em toda a esquina, Exatamente. Então, isso teve uma grande identificação. E principalmente no verão, né, que costuma ser uma estação tão opressora para quem está fora desse padrão. Então, eu acredito que, de uma forma que poderia ser uma forma boba, só com uma música chiclete, a gente acabou trazendo
essa autoestima para a mulherada. E acho que muitas mulheres tiveram um verão muito mais leve, muito mais feliz. Você já chegou a não ir pra praia por achar que estava acima do peso ou por ficar com vergonha de botar um biquíni ou um maiô? Não. Não. É, você não, mas eu... Eu sim. não, mas muitas pessoas me escrevem falando, depois que eu comecei a te acompanhar, eu tive coragem de voltar a frequentar a praia. Teve gente que fala assim, eu ainda não consegui vestir o biquíni, mas eu já comprei. Né? Eu acho que é isso também, a gente entender que essa construção ou reconstrução da autoestima é um processo, não é um passe de mágica. Tipo, você dorme num dia, no dia seguinte você acordou se achando plena, E maravilhosa. faz parte desse processo você se olhar e gostar do que você vê. Mesmo que você não goste, você diz que gosta, porque às vezes isso funciona. Você fala que tá tudo bem, e aí fica bem. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem um sentido, a gente acaba distorcendo muito o conceito e achando que a autoestima é só você gostar do seu corpo. Acho que isso é um você erro. gostar de você, É de né? você, é ter orgulho da pessoa que você é como conjunto da obra. E o corpo faz só parte Exatamente, daquilo assim, tudo. tem uma frase que eu adoro que diz, não é sobre amar o seu corpo, é sobre entender que você é mais do que ele. Gosto muito de ver a modelo Ashley Graham, Ai, que eu tô maravilhosa. sempre falando nela. Por quê? Porque ela se faz, ela se joga. Acho que mesmo se em algum momento ela não acreditava no começo, ela foi indo e A Isso é Ashley importante. ela é maravilhosa, eu a sigo no Instagram, acho ela incrível, mas ainda é um corpo polêmico, porque muita gente ainda fala, essa mulher não é gorda, ela é plus size, ela é curvilínea, mas ela não é... Será que a gente pode chamar a Ashley de gorda? ela já foi, né? Um pouco muito- mais. isso Ela é um emagreceu e acabou conceito. sofrendo depois o reverso. E é um né? conceito muito... É muito difícil, assim, porque depende muito do referencial de cada pessoa, sabe? E a gente, como, por exemplo, tem uma questão que eu tenho falado ultimamente sobre até a questão da Jennifer. Eu não posso achar que eu, Mariana, sozinha, posso carregar toda a representatividade das mulheres gordas, porque eu sou uma gorda P, digamos assim. Eu sofro muito mais pressão estética que todas as mulheres sofrem do que gordofobia. Eu não sou privada do acesso a um monte de coisas, como as pessoas mais gordas do que eu são. Você, como atriz, já teve recomendação para emagrecer? Alguém já te falou alguma coisa sobre isso na sua área, profissionalmente? Na verdade, quando eu tinha 30 quilos menos do que eu tenho hoje, e que eu estava começando a batalhar para fazer televisão, eu ouvia... Tinha pessoas que diziam para mim que naquela época eu já estava gorda para fazer televisão. Você está gorda para fazer televisão, tem que emagrecer. E aí, ironicamente, foi quando eu engordei, claro que não foi de propósito, quando eu engordei que as oportunidades começaram a surgir. Porque eu magra, eu não era super magra, eu não sou uma mulher alta, eu não sou uma mulher loura, eu era normal, comum, digamos assim. Então, era difícil alguém olhar para mim e falar, chama essa menina aí para fazer alguma coisa. Eu meio que passava batido. Quando eu engordei, acabou que eu entrei num nicho específico de mercado, em que eu tenho menos concorrência, digamos assim, e uma concorrência menos desleal, porque a gente vai competir por talento. Não é porque quem é a que tem o corpo mais... Sabe, não é isso. E as coisas começaram a acontecer. Mas, durante muito tempo, eu boicotei essa minha tentativa de fazer televisão. Eu sempre sonhei com a televisão. Eu vim do teatro, né, Mariana? Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. E eu sempre falo que quem me pede conselho do que fazer, né, fala, eu quero muito ser atriz, o que eu faço? Eu vou fazer teatro. No teatro é que você vai descobrir se você quer ser atriz ou se você quer ser famosa, porque são coisas diferentes. Completamente diferente. Hoje em dia, para você ficar famosa, você pode ficar famosa das formas mais esdrúxulas do mundo. Pode ser só no Instagram. Exatamente. Então, assim, vá fazer teatro. Então, era o que eu queria, mas desde muito nova eu sonhava também com a televisão. E eu boicotei durante muito tempo essa coisa de tentar entrar, de fato, para a televisão, porque eu acreditava nisso.
Eu acreditava que eu estava gorda ou que o meu dente estava torto, sabe? Tudo era um problema. E a gente é muito vítima de auto-boicote o tempo inteiro. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque as pessoas ficam determinando qual é o nosso tamanho, né? Sabe o que eu acho muito legal? Quando eu assisto a filmes estrangeiros, e quando eu digo estrangeiros, eu estou dizendo não americano. Filmes franceses, filmes espanhóis, os atores têm dente torto, têm barba por fazer, o cabelo despenteado, as mulheres são normais, têm o corpo normal, meio desconjuntado, são todos normais. E Pessoas todos reais, pessoas né? de verdade. Não é aquela coisa da pessoa tá dormindo e acorda maquiada, lindíssima, com o Cílios cabelo penteado. postiços, Então, isso transmite também, isso faz parte da composição do personagem, transmite mais veracidade, faz parte do trabalho do ator. Eu acho, o nosso corpo, ele tem que estar a serviço do nosso trabalho, né? Eu acho que um ator que tem essa pretensão de estar bonito o tempo inteiro em cena, dificilmente ele vai conseguir ser um bom ator. Era legal a gente comentar uma coisa, porque a gente entrevistou no bloco passado o Fernando Rocha, que falou muito de questão de emagrecimento, né, de perder peso. Mas aí, só para a gente não confundir as coisas, o Fernando aborda muito essa questão do ponto de vista da saúde. O importante é que a pessoa esteja saudável, que ela tenha hábitos saudáveis na vida dela. E a gente avaliar uma outra pessoa do ponto de vista simplesmente estético, aí é que está o problema. Cada um pode ser feliz do jeito que é. Tem muita gente magra que não está saudável, né? Enfim, tem muita gente nova que não é saudável, tem muita gente velha que está saudável. Ou seja, a gente avaliar por esses fatores externos é que acaba causando um problema que não tem mais nada a ver. Eu falo que eu acredito num conceito de saúde integral, que é a soma da saúde física com a saúde mental e com a saúde emocional. Porque, às vezes, as pessoas têm aquele corpo que você espera socialmente, mas você não sabe a que preço a pessoa tem aquele corpo. Sabe? O que ela está fazendo que você não está vendo para ter aquele corpo? O que ela está tomando? Que hábitos ela está tendo? Você teve algum momento em que deu esse clique, em que você se viu levantando essa bandeira? Teve um personagem que te ajudou? Teve um momento da sua vida que você falou, não, é assim. Na verdade, é até legal esclarecer isso, porque muita gente olha para mim hoje e acha que eu fui gorda a vida inteira e que eu militei contra a ditadura da magreza a vida inteira. E não, eu sou uma vítima dessa ditadura. Eu, dos 18 aos 26 anos, eu tentava a todo custo me encaixar nesse padrão que os meus hormônios não permitiam mais que eu me encaixasse. Eu tomei todas as porcarias que você imaginar para emagrecer. Fempramona, Femproporex, Ibutramina, aqueles que dizem que são naturais, todos. Então, hoje, se eu me preocupo em falar e se eu falo com tanta propriedade sobre isso, é porque eu senti na pele essa emoção, entendeu? Então, eu tento falar para que as mulheres não violentem a própria mente e os próprios corpos como eu violentei um dia, né? Então, aí veio num processo, chegou uma hora que eu percebi que eu estava acabando, ali sim eu estava acabando com a minha saúde, tomando um monte de remédio, bombardeando meu corpo com remédio, fazendo assim com os meus hormônios. E buscando uma coisa que eu falei, gente, é isso, a minha felicidade está nisso. Se você bota a sua expectativa de felicidade no seu corpo, a sua chance de se frustrar é enorme, porque, gente, é a parte mais perecível da gente. Mari, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode sair daqui, ser atropelado, entendeu? Uma vez eu você vai estava botar na praia o seu valor nisso? e eu fiquei arrasada. Tinha uma menina linda, jogando frescobol com um fio dental, o corpo dela era impecável. Eu olhei e falei assim, amor, eu nunca mais vou ter aquele corpo. Claro, a menina tinha 18, eu tinha 40. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, ela também não. Tipo, quando ela tiver 40, ela também não vai ter esse corpo que ela tem aos 18. Então, assim, o tempo passa e aí ela também não, eu também não. E aí, para de se comparar, ou de se exigir, ou de se cobrar. É muito bom o nosso isso. corpo carrega a nossa história, né? E a gente precisa respeitar a ideia do mais. Gordelícia? O Gordelícia. Gordelícia é ótimo. Você está falando do canal ou você está falando do livro? Esse conceito Gordelícia é maravilhoso. Você está falando do canal no YouTube. Tá, é porque tem o livro Gordelícias, né? Que eu escrevi junto com a Fabiana Carla, a Cacau Protásio e a Simone Gutierrez. E depois veio o canal. O canal veio, assim, eu sempre fui meio terapeuta dos meus amigos, desde muito cedo.
Eu acho que eu fui terapeuta em outra encarnação, talvez. Respeito muito a profissão dos psicólogos e me considero outro ser humano depois da terapia. Mas eu sempre fui uma boa conselheira, sabe? Desde muito nova. E eu percebia que as coisas que eu falava, as coisas que eu postava nas minhas redes sociais, tinham um impacto muito transformador e muito positivo na vida das pessoas. Era muita gente que me escrevia dizendo, poxa, depois que eu comecei a te ouvir, depois que eu comecei a te acompanhar, eu passei a ter uma relação tão melhor com o meu corpo, com a minha vida e tal. E aí eu pensei, por que não ampliar o alcance disso? Eu queria uma plataforma onde eu pudesse falar com mais fluidez sobre esses assuntos e que isso não sumisse em 24 horas, que isso ficasse lá para quem quiser acessar a qualquer momento. E eu queria muito sair desse lugar de atriz, o altar em que normalmente botam nós, pessoas públicas, pessoas famosas, como se fosse isso que você falou, que a pessoa acorda de cílios postiços, plena, maravilhosa, se achando a melhor pessoa do mundo, linda e com a autoestima inabalável. E eu quis sair desse lugar para falar, olha, gente, eu tenho um trabalho público, eu tenho menos privacidade do que vocês, mas de resto a gente é igual. A gente tem as mesmas dúvidas, os mesmos dilemas, as mesmas inseguranças. Eu quis compartilhar essas experiências para que as pessoas entendessem que elas não estavam sozinhas nas dores delas. Então, assim, tem 2 anos e vai fazer 2 anos e meio que eu estou com o canal. E é uma coisa que dá muito sentido para a minha vida hoje em dia, muito mesmo. Porque eu acho que ter visibilidade é maravilhoso. Hoje eu estou numa posição muito privilegiada da carreira, um lugar que talvez eu nunca tenha imaginado chegar, de viver muito confortavelmente do meu trabalho, de poder escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que isso eu acho que é muito privilégio, A maioria das pessoas não tem esse direito, tem que fazer o que está ao alcance, tem que pagar os boletos a qualquer preço. Hoje eu estou num lugar de poder escolher. Só que eu penso que não adianta nada eu ter a visibilidade que eu tenho hoje se não for para mudar o mundo de alguma maneira, se não for para tentar transformar a vida das pessoas de alguma maneira. Vender esmalte, vender tinta de cabelo, ganhar dinheiro com a foto no Instagram é muito legal, mas isso é que me faz ter tempo e energia para poder investir em outras coisas que não me dão dinheiro, mas que dão sentido para a minha vida. Isso é muito legal. E por falar nisso, nos trabalhos, o que você tem escolhido atualmente? O que vem pela frente aí em termos de televisão, teatro, cinema? O que vem por aí? Esse é um ano que está mais voltado para o cinema e para o teatro. Eu acabei de fazer um longa novo, o primeiro longa dirigido pelo Lázaro Ramos, que foi assim... Eu acho ele incrível! Nossa, eu até não posso nem falar muito, senão eu choro, Ele é demais. Ele é demais. Foi um projeto muito incrível, com pessoas maravilhosas, assim, uma coisa com muito afeto. Acho que a gente está precisando, O lançamento será que sai em 2019 mesmo? Não, está previsto para o primeiro semestre de 2020. Sobre o quê? Chama Medida Provisória. É a história de um casal, um médico e uma advogada, que vão ser separados por uma medida provisória que pretende mandar algumas pessoas para fora do Brasil. Eu sou par do Seu Jorge no filme. Foi muito, muito, muito incrível. Lázaro fala que começa uma comédia, vira um thriller de ação e acaba um drama. Então, tem mesmo uma mistura de estilos que, para mim, foi muito legal de fazer, porque sai desse lugar mais óbvio onde as pessoas costumam esperar me ver. Eu nem imagino como é fazer cinema, porque você grava uma coisa e deve ficar com uma ideia na cabeça e depois vem a parte da edição, que muda tudo. Outro trabalho, né? Muda tudo. Muda tudo. Aí, acabamos esse agora. Vem Minha Mãe é uma Peça 3, a gente começa a filmar no final de junho. Paulo Esse Gustavo, já estreia esse legal. ano. Esse já estreia em dezembro. Eu estou batalhando para montar a minha próxima peça, que vai ser com direção do Lázaro Ramos, que vai ser o meu primeiro solo. Eu estou apavorada, mas acho que é o momento de me aventurar. Solo, você está falando porque é um monólogo? É um monólogo. É que eu não gosto de chamar de monólogo, porque monólogo às vezes parece uma coisa meio chato, séria, então, chata, peraí, gente, né? É solo, tá? Agora a gente chama de comédia solo. Não, chama de stand-up. Não, esse não é stand-up. Esse eu faço 9 personagens, então não é stand-up. Que é um espetáculo chamado Antes do Ano que Vem, que vai ser uma comédia justamente para falar
de solidão, de depressão, de saúde mental, que são males da vida moderna. De quem é o texto? Do Gustavo Pinheiro, que é um dramaturgo, é um jornalista, mas que já há alguns anos está despontando como dramaturgo. É incrível, incrível. Ele escreveu um espetáculo que foi muito bem falado pela crítica, chamado A Tropa, que o Otávio Augusto protagonizava. E aí a gente está nesse processo de tentar captar patrocínio e tal, para tentar montar esse ano ainda. Tomara que sim. Falando sobre captação de patrocínio, a cultura no Brasil está num momento muito delicado. Muito delicado. Mas muito isso delicado. realmente dificultou a captação dos recursos? Sim, dificultou. Acho que está mesmo? todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? Infelizmente, entraram numa de demonizar a classe artística, né? Um negócio muito louco. Mas a gente não vai desistir, a gente nunca desistiu, então a gente não vai desistir. A gente vai fazer. Se der para ser com patrocínio, ótimo. Se não der, a gente vai dar um jeito de fazer. Mas o que a gente não pode permitir é que nos parem, que é o que estão tentando. E não vão conseguir. Vai lá, Mauro. Até sobre esse tema, você já tem seu nome, sua carreira consolidada, e isso a gente sabe que na hora de captar patrocínio facilita. Quer dizer, até para quem já tem uma carreira consolidada está difícil, está complicado. Tá muito difícil. E eu acho que uma coisa que eu também, né, volta e meia falo, assim, tá difícil porque a gente está num momento também, junto ao público, de valores muito distorcidos, assim. Eu acho que, infelizmente, tem muita gente que olha apenas para a celebridade e esquece que existe um artista ali atrás, que existe um ofício que está sendo feito há anos, que precisa ser prestigiado. Então, isso, eu sou aquela pessoa que dá umas broncas nos fãs de vez em quando, sabe? Né? Quem me acompanha sabe que eu, de vez em quando, sou a pessoa que fala duro, né? Que traz para esse lugar da conscientização, assim. Porque a gente está num momento que as pessoas estão muito interessadas em fazer uma selfie e ganhar 1 milhão de curtidas, mas na hora de chegar e prestigiar um artista no exercício do seu ofício, as pessoas não querem. Olha, eu vou te dizer, da minha parte, por exemplo, o que eu faço. Eu sou jornalista, eu assino todos os jornais, todas as revistas, pago para todos os sites de notícia, até para internacionais. Assino a Economist, o New York Times, o Washington Post. Porque é o seguinte, não adianta só você ser fã do trabalho ou respeitar o trabalho, você tem também que manter ele vivo, manter ele aceso. Então, se você gosta do trabalho de um artista, compre o ingresso, vá ao teatro, vá ao cinema, vá ao show, compre o disco. Se ainda fizerem o disco do seu artista, assina lá no Spotify, no Deezer, não sei onde. Compre, pague, né, Mauro? Porque todo mundo tem que pagar boleto no fim, no fim do mês. Gente. Elogio é maravilhoso, mas não paga conta. Sabe o que eu acho muito legal que você fez a Jennifer? E eu já tinha ouvido, nós somos em 24 primos, só de um lado da família. Então, você imagina, eu tenho muitos primos homens. E na adolescência, já no começo da jovem vida adulta, os meus primos me diziam, saímos juntos, nossos primos saíam juntos, e aí ele falou assim, poxa, eu fiquei com uma menina que era toda linda, maravilhosa, perfeitinha, e ela era uma chata. O outro ali saiu com uma outra que era mais cheinha, fora desse padrão que você fala, e que era uma delícia de pessoa, e que foi super gostoso. Eu sempre tive essa impressão e esse retorno, a partir dos comentários dos meus primos, de saber que isso era verdade. Mas é tão bacana quando uma mulher fala para outras mulheres que isso é verdade e faz um videoclipe sensual da Jennifer. Então, você teve esse retorno, essa resposta das mulheres? Muito, muito. Muita gente. E eu fiz um vídeo especificamente, né, lá no canal, eu fiz um vídeo especificamente falando da Jennifer. E da importância da representatividade, né? Da importância da gente colocar esses corpos que normalmente são marginalizados num lugar de destaque e sem precisar grifar isso. Porque eu acho que uma das melhores formas, talvez a melhor, da gente combater preconceito é a gente começar a naturalizar a presença dessas pessoas em certos ambientes. E aí, quando eu falo da importância da representatividade, eu não estou falando só das mulheres que têm um corpo fora do padrão. Eu estou falando das pessoas negras, eu estou
tô falando das pessoas LGBT, principalmente as trans, que ainda são, né, quem sofre mais preconceito dentro da sigla. Eu acho que é isso, é a gente entender, cara, que são pessoas. Tem gente que tenta resumir o meu trabalho falando assim, a Mariana luta pelo direito, pelo respeito às pessoas gordas. Eu falo, não. Eu luto pelo respeito. Ponto. Ponto. Pessoas, eu luto, ponto. sabe? A minha luta é pelo direito de as pessoas serem felizes como elas querem, como elas podem, como elas conseguem. A gente vive uma sociedade muito louca que insiste em medir o comportamento do outro pelo seu próprio modelo de felicidade. Gente, isso não tem receita para felicidade. Cada um é que tem que descobrir a sua receita. E geralmente quem está medindo alguma coisa do outro não é feliz. Porque está porque faltando senão não alguma teria coisa em tempo pra si isso, próprio. né, meu amor? Né? Se você está focando muito no outro, é porque não está feliz com si Se próprio. você está focando muito. Mariana, você está no Tinder? Eu tô. Tá no Tinder? Mentira! Você tá no Eu Tinder encontrei desde ela no antes da Jennifer? Desde antes. Mariana Xavier, atriz, delícia de pessoa, participando com a gente aqui do nosso programa nas sextas-feiras. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pelo carinho. Mariana, obrigada, amei te Obrigada a você conhecer. também. Delícia Prazer de enorme, pessoa, prazer divertida, gostosa. Mariana Xavier. Obrigado, Mariana. Obrigada, Beijo, gente. Boa noite pra todo Ó, mundo. tem filme, tem peça de teatro, prestigie.